dia para mais um dia de live do nosso estudo do Espiritismo. Hoje, o nosso episódio 17. A gente vai hoje aí finalizar um ciclo de, acho que foram 5 encontros, onde a gente fala sobre o cérebro triuno e as leis morais. Hoje vai ser muito especial, a gente vai finalizar aí o terceiro andar da casa mental e as leis de adoração e perfeição moral. Vou pegar aqui o meu conteúdo. Vamos em frente, enquanto o pessoal vai chegando. Bom dia, Mari, tudo bem? Hoje tem bastante conteúdo. Vou tomar minha aguinha aqui. Ai, tomei a aguinha de vocês. Vamos lá. Eu vou separar aqui o material pra gente. Vamos em frente. Lembrando que a gente está estudando aqui o Cérebro Triuno, é um livro espírita de 3 médicos que estão estudando aí algumas revelações sobre o cérebro que vieram de um dos mentores do André Luiz, que foi psicografado pelo médium Chico Xavier. É um livro bem denso, bem bacana, muito completo, um livro muito inteligente. Olha que bacana, né? No mundo de hoje a gente poder ter acesso a essas informações tão inteligentes, estão à nossa mão. Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas que estão participando sempre. E vamos em frente. Então, vamos lá. A gente vai começar revisando rapidamente tudo que a gente viu até hoje. Tá? Então, hoje vai ser bem completo, vai ser bem legal. Eu estava até para te mandar mensagem, viu, Mari? Para saber como é que você tá. Depois me fala lá como é que você tá bom? Vamos lá. Na semana passada, nós vimos o cérebro frontal e o terceiro, que é o terceiro andar da casa mental, que não necessariamente é empilhado, né? Ele é aqui na direção do nosso lobo frontal, onde a gente tem todas as nossas criações e projeções de futuro. Enfim, é onde a gente tem a nossa hipófise, que é a nossa glândula mãe, que rege aí todas as nossas glândulas. Então, tem muita informação. A Mari, tudo caminhando, que bom, fico feliz. E a gente vai ver também as leis de amor, de justiça, perdão, a gente viu na semana passada a lei de justiça, amor e caridade. Hoje a gente vai fechar todas as leis divinas que a gente viu nessas últimas semanas. Então, revisando rapidamente o que aprendemos nas últimas semanas sobre o cérebro triuno e as leis morais do livro dos Espíritos, tá? Trazemos aqui o conceito, né, onde o cérebro físico apresenta uma estratificação em 3 níveis, que correspondem aos andares da nossa casa mental, que é ligado ao nosso significado, interpretação, crenças e como lidamos com os nossos padrões emocionais e comportamentais. Ou seja, você com você, você com o outro, você com o mundo, você com algo mais. Então, esses 3 andares, eles cobrem todo esse conjunto de o significado que a gente dá para as coisas, a interpretação que a gente dá para as coisas, as crenças que a gente vem trazendo, todos os nossos programas mentais e todos os nossos padrões emocionais e comportamentais. Então, realmente, a gente conseguiu pegar um pouquinho de tudo. E as leis morais, elas possuem afinidade com determinados padrões de expressão da alma dentro do processo evolutivo a que está sujeita individualmente, ou seja, encarnado aí você, eu, você, cada um de nós individualmente e coletivamente, quando a gente está falando aí de todos nós enquanto uma civilização, enquanto uma sociedade, enquanto um grupo familiar, por exemplo. Mas principalmente em relação às inclinações que escolhemos cultivar, ligado ao engajamento em relação ao nosso desenvolvimento moral e como essa dedicação influencia no desenvolvimento dos andares da nossa casa mental e no desenvolvimento do nosso espírito. Ou seja, de certa forma, está tudo interligado, né? Corpo, mente e espírito estão interligados e formam um sistema único que evolui junto também, percebe? E aí, o que é essa questão do engajamento? É o seu livre-arbítrio, tá? O engajamento, ele é o seu livre-arbítrio. A relação do nosso cérebro triuno e as leis morais se dá da seguinte maneira. Primeiro, nós temos o nosso cérebro inicial, que é nessa região aqui, límbica do nosso cérebro. Então, é responsável pelos nossos impulsos automáticos, nossos instintos, os nossos registros do passado e memória, tanto dessa vida como de outras vidas, a gente colocando aí um olhar espírita, né? Que é ligado às leis morais de reprodução,
conservação e destruição. E a gente percebe claramente a ligação que tem, né? Porque é o básico da vida: reprodução, relacionamentos, conservação, que é a parte da nutrição, e a destruição, que é a parte da segurança. Percebe? Tudo é ligado às nossas tudo ligado às nossas necessidades básicas desse cérebro inicial e a manutenção da nossa espécie. A gente não para pensar, mas existe realmente esse processo que em algum nível o nosso cérebro, a nossa mente, eles querem preservar a nossa vida e a nossa espécie. Tá? É ligado à glândula amígdala cerebral, e as emoções de medo e fuga, ou processamento do olfato. Muito interessante, né? Porque o processamento dos outros sentidos é no tálamo, mas no caso do olfato é aqui na amígdala cerebral. Ou seja, porque a gente fareja, né? A gente fareja, olha que interessante. Eu farejei alguma coisa, é mais ligado a esse processo da amígdala cerebral. E os nossos comportamentos emocionais. Por quê? Porque se você vai ter medo, vai ter luta, vai ter fuga, vai ter coragem, tudo isso vai reger o tempero das suas emoções, o quanto de tempero que você vai colocar, se você vai temperar muito ou temperar pouco. Bom dia, Denise, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu estava, inclusive, aqui ontem, esses dias eu vi, eu vou ver eu preciso ver o vídeo inteiro. É um neurologista falando, né, que o vírus do Covid, ele ativa, enfim, ele atua nas amígdalas e em outros pontos do cérebro, mas a amígdala é um ponto muito importante de atenção, porque quando a gente fala de burnout, algumas pesquisas científicas, elas já comprovaram que pessoas que são mais propensas a ter burnout, elas costumam ter as amígdalas cerebrais maiores. Tá? Então, ela realmente rege todo esse processo de ansiedade. Quando a gente fala de um cenário global aí, de transtorno de ansiedade, existe um componente fisiológico que é um desdobramento da pandemia. E não é só uma coisa psicossocial, entendeu? É uma coisa realmente fisiológica, bioquímica do corpo. Então, como que a gente consegue trabalhar aí para conter isso? Como é que a gente consegue trabalhar o nosso corpo a nosso favor? Como que a gente pode desenvolver determinados aspectos fisiológicos, emocionais, para que a gente evolua? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tem que fazer como é que eu posso, então, dirimir isso, né? Como é que eu posso diminuir o impacto disso na minha vida, na minha saúde, no meu comportamento, certo? É isso que a gente não pode se entregar. Temos que batalhar aí, a gente vai ver hoje está muito legal, a importância da gente fazer esse esforço, tá? No nosso desenvolvimento. E é um processo que não é de um dia para o outro, é um processo de uma vida, tá? O desenvolvimento da consciência. Então vamos lá. Segundo andar da casa mental, a gente revisando tudo para a gente fechar hoje. Cérebro intermediário, das nossas conquistas atuais, das nossas sensações, onde nós processamos aí o momento presente, ligado às leis morais de liberdade, sociedade, progresso, igualdade e trabalho. E a gente percebe que a gente sai daquele caráter de somente preservação da vida, e a gente já entra num processo mais construtivo, né? A gente sai das reações e entra no processo de dar respostas. Essa parte do cérebro, olha só, ligada ao esforço e à vontade, tá? Sai do primitivo, da reação impulsiva, assume a responsabilidade, que é a capacidade de dar respostas. E a gente vê, gente, pensa, a pessoa que não quer assumir responsabilidades, ela tá assim num nível, eu diria que ela está no cérebro intermediário, porque a gente vive em sociedade, a gente tem né? Mas ela está num nível bem elementar aí desse cérebro intermediário. Olha o quanto que ainda precisa de esforço e de vontade para que ela possa vencer a si mesma. E aí vem muito aqui aquela questão, né, tanto da prática das virtudes que a gente vê hoje, mas a cultura da saúde. Porque para você manter a saúde, você também precisa de esforço e vontade, ainda mais numa dinâmica onde a gente tem estímulos para ceder aí a torto e a direito, né? Então vamos lá. Essa parte do cérebro é mais ligada ao tálamo,
e a hipófise, tá? O tálamo é uma estrutura, olha só, o tálamo é uma estrutura que cuida da reorganização de estímulos. Então, ele pega os estímulos e ele distribui, digamos assim, no encéfalo, tá? Olha só, ele retransmite sinais sensoriais, a memória operacional e as funções executivas, ou seja, ele é um computador central aí, ele é um ponto bem importante no nosso encéfalo. E olha que interessante, toda vez que nós temos esforço e vontade e fazemos um bom uso dessas características, impulsos positivos, possibilitadores de criação, construtivos e edificantes, nós estamos ativando essas partes do cérebro. Olha que legal, estamos realmente nos desenvolvendo neurologicamente. Quando a gente fala, né, que eu usei o exemplo da amígdala, da questão do impacto do vírus do Covid e tudo, como é que a gente vai trabalhar isso? Vamos ter que redobrar, né? Vamos ter que redobrar os esforços e a nossa força de vontade. A gente vai ter que ir tirando mesmo, às vezes, uma água de pedra, né? É um cansaço, um desânimo, uma tristeza, mas nós vamos em frente, tá? Porque a alma em si, ela é plena e pura. E o caminho da vida é justamente a gente limpar as camadas emocionais que nos impedem de acessar esse poder, essa plenitude, essa capacidade aí avançada da nossa alma, certo? E aí a nossa hipófise, que é a nossa glândula mãe, que também é responsável pelo hormônio do crescimento, que é o GH, que também tem um impacto muito positivo na nossa longevidade. Olha que interessante. É uma questão até meio que de lógica, né? Então, olha só, tudo que eu coloco esforço e vontade, eu estimulo todos esses processos. E eu estimulo também a minha longevidade. Não por acaso entraremos no mês de saúde, hein? Já estava até hoje de manhã aqui vendo como é que a gente vai fazer, que eu estou preparando já para sexta-feira, nossa live de mentalidade e performance. Então, quando a gente fala de longevidade, quanto mais esforço, mais vontade, mais bom uso do seu livre-arbítrio, mais você, então, estaria aí, conectado com uma longevidade, certo? Continuando, nosso cérebro frontal, a parte do nosso cérebro, que seria o terceiro andar da nossa casa mental, ele traz aí as nossas noções superiores, as eminências que nos cumpre atingir, ou seja, tudo que for elevado, nobre, que cumpre a gente desenvolver, crescer e avançar. Então, olha só que importante isso, porque o mundo avança, a sociedade avança, a civilização avança. Todo e qualquer movimento que é contra esse avanço é um movimento antinatural, porque o movimento natural é o da evolução e do crescimento. É só a gente olhar a história, é só a gente olhar o Homo sapiens sapiens, quando não era Homo sapiens sapiens, né? Toda a nossa o caminho evolutivo que a gente veio fazendo para chegar até aqui, certo? Desde o homem das cavernas. Que mais? Onde as sensações viram sentimentos, ou seja, que são mais requintados, né? Os sentimentos, eles são sensações que têm significado. E aí a gente começa a construir a nossa consciência, que é a nossa capacidade de dar significado às coisas, a nossa capacidade de até questionar, a nossa capacidade de circular aí nas percepções e refletir sobre elas. Porque essa é o grande diferencial do ser humano. Quando a gente fala dos animaizinhos, né, eu adoro ver aqueles videozinhos de cachorrinho, tudo. São lindos e são muito legais. Só que você começa a perceber que o animalzinho, ele tem instintos positivos, tem cachorrinho que parece criancinha mesmo, mas é aquilo. Você não consegue, tudo bem que o cachorro não fala, né? Mas ele alguns até parece que falam da maneira que eles latem, expressão dos olhos e tudo. Mas eles ainda têm um ponto de limitação da consciência, tá? Que ele não tem uma reflexão. Então, sempre que a gente está estimulando a reflexão, o desenvolvimento da consciência, nós estamos avançando como seres humanos. Isso é muito importante. Então, nessa parte frontal, a gente projeta o nosso ideal de futuro e consolida a coerência de atividades, de atitudes e o nosso feitio moral. Por que feitio moral, gente? Porque através da moral,
a gente acaba combatendo as más inclinações que levam a gente a se manter muito tempo nessa parte primária do nosso cérebro. Então não é só assim, você tem que ser bonzinho porque papai ensinou a ser bonzinho, porque mamãe ensinou a ser bonzinho. Existe um motivo muito maior, muito mais profundo, muito mais além de nós praticarmos aí, desenvolvermos a boa moral, tá? O nosso feitio moral. Ele realmente, neurologicamente aqui, ele realmente faz com que a gente desenvolva partes mais avançadas do nosso encéfalo, tá? Então é muito importante realmente. Então vamos lá, ligado às leis morais acho que eu falei ali no intermediário, no cérebro frontal é ligado às leis morais de justiça, amor e caridade, adoração e perfeição moral. Nós vimos a lei de justiça, justiça, amor e caridade, e hoje nós vamos ver adoração e perfeição moral. Quando o espírito reencarna e ganha um novo corpo físico e um novo cérebro, portanto, ele também ganha uma nova oportunidade de organizar de forma mais ampliada as suas potencialidades espirituais. Faz total sentido a colocação de Jesus em seu evangelho de sabedoria. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é o grande respiradouro dos impulsos e a nova chance de existir plenamente mais uma vez. Ou seja, a gente ganha uma vida nova dentro do princípio aí do espiritismo de Allan Kardec, das múltiplas existências, da reencarnação, onde Deus seria tão generoso que vai nos dar mais de uma oportunidade para o nosso princípio inteligente, para a nossa alma, encarnar aqui o espírito. O que é o espírito? É a alma com o invólucro do perispírito, tá? Então, o nosso espírito vai encarnar mais uma vida e ganhar mais uma oportunidade, e tão generosa essa oportunidade, que todo o nosso histórico eterno aí, de tudo que a gente fez de bom, mas também o que a gente não fez de bom, é apagado, para que a gente possa iniciar uma nova existência totalmente aí do zero, né? Olha que bacana. E ter essa oportunidade de organizar de forma mais ampliada as nossas potencialidades espirituais. Porque a vida realmente, a verdadeira vida, é a vida eterna. É a vida do espírito. Aqui é só uma dinâmica, é só um videogame mesmo para a gente se desenvolver. Então, olha lá. Então ele fala sobre a questão de ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo, nesse caso, então, é o grande respirador dos impulsos. E eu me lembrei da nossa live de mentalidade e performance, liderando a sua consciência, onde a gente fala sobre o estado de fluxo, que é a avaliação, feedback e remodelação. E olha só como tudo, gente, tudo se conversa, tudo se combina. Porque, na verdade, essa questão da reencarnação, em termos evolutivos, nada mais é do que exatamente essa etapa do estado de fluxo, que é a avaliação, o feedback e a remodelação. Então, a gente desencarna, a gente faz uma avaliação daquele processo, daquela vida, a gente faz um feedback, ou seja, a gente organiza quais foram os pontos bons, quais foram os pontos que ficaram faltando, a gente monta um planejamento kármico para uma nova vida, e então a gente reencarna e conhece uma nova existência, que é uma remodelação. Ou seja, é claro que esse processo não é tão simples, e a gente pode, inclusive, ficar anos aí na espiritualidade, estudando, aprendendo, se curando, tá? Para depois reencarnar. Mas também pode ser até um processo um pouco mais rápido, digamos assim, tá? Que mais? E aí, aqui, olha só, queremos dizer com existir a plena sensação de estar vivo e presente. Olha só, nascer de novo é o grande respirador dos impulsos e a nova chance de existir plenamente mais uma vez. Mas o que significa esse existir? É só meu espírito estar na carne e está tudo certo? Não, 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 não. Queremos dizer com existir a plena sensação de estar vivo e presente, na posse da própria existência. Né? Vem muito aquela frase assim, senhor e senhora de si mesmo. Uma pessoa pode estar viva fisicamente falando e não se sentir existindo. Agora falaremos sobre as leis de adoração e perfeição moral, mas antes a gente vai fazer a nossa oração, tá bom? Então, assim, essa questão de uma pessoa estar viva fisicamente falando e não se sentir existindo é um ponto muito importante que a gente precisa considerar, porque esse vai ser um dos grandes males do mundo.
a falta de esperança, tá? Esperança, né? Aquela esperar em ação, ou seja, ter fé e se movimentar e estar no flow, olha lá, no fluxo da vida, tá? Então isso é muito sério, muito importante, porque infelizmente uma das causas, existem causas fisiológicas, bioquímicas, científicas, sim, da questão dos mal súbitos, sim, com certeza. Porém, existem causas espirituais também, tá? E sim, a gente atuando nas causas espirituais, é possível sim que a gente diminua um pouco as causas físicas, tá? Porque existe toda uma integração. A gente já viu, inclusive, numa live de espiritismo, toda a integração entre o corpo e o espírito. Um ponto importante também que eu quero considerar, eu estava pensando esses dias, né? Sobre toda essa questão da batalha espiritual que a gente vive, né? Das trevas e das luzes, mas nós temos que lembrar sempre que o poder da luz é maior do que o poder das trevas. E eu estava pensando, poxa, a gente tem, né, uma promessa que está na Bíblia do Apocalipse, mas como seria se a gente pensasse assim? Vai ter, né? Existe, a gente sabe que espiritualmente falando, vamos ter uma grande limpeza aí no planeta nos próximos anos, nas próximas décadas, porque faz parte de todo o processo, todo o projeto aí da transição planetária também. Infelizmente, aquela história, né? Por que Deus permite certas coisas? Porque o planeta está se encaminhando por um lugar de luz. Só que para isso, infelizmente, precisa haver aí todo esse processo que está acontecendo. Mas como seria se mais e mais almas, mais e mais pessoas pudessem se encontrar na luz, né? Então a gente tem que manter essa fé ativa, porque tanto em nós, no nosso lar, como em relação ao mundo, tem que, como em relação ao mundo, e pensar que se mais e mais pessoas, só precisa de uma decisão. Lembra que a gente viu na live do fluxo, né? Exatamente nessa live. É só uma decisão, ou seja, uma cisão. É a pessoa mudar, olhar e falar assim, quer saber? Eu vou fazer diferente agora. Então, se você estiver me assistindo gravado, pense nisso. Se você quer mudar a sua vida, quer sair das sombras, quer começar a ir para a luz, quer pensar, nossa, mas eu já fiz tanta coisa errada, comece a fazer certo. Lá na frente, você vai ter um processo de você resgatar, né? Todo esse mal que você fez, fazendo bem. Mas por que já não começar agora? Tomando uma nova decisão, escolhendo um novo direcionamento. Às vezes é mais simples do que a gente pensa. É desafiador? É. Mas é simplesmente você decidir começar a mudar e começar a fazer diferente, tá bom? Então vamos fazer nossa oração para a gente ir, que a gente vai ver as leis de adoração e tem bastante conteúdo hoje. Vamos lá, respirando fundo. Enche o seu peito de ar e você relaxa. Sua mente consciente, a mente inconsciente, sua alma se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício e benefício do seu entendimento, de tudo que a gente vai estar conversando e ainda vai conversar aqui hoje. Pedimos a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. A equipe espiritual que nos acompanha aí nas nossas lives, especialmente também nas nossas lives do Espiritismo. Pedimos também a presença do Mestre Jesus, nos inspirando, nos amparando, nos guiando, nos trazendo entendimento de todas as questões da nossa vida, para que a gente possa realmente colocar um olhar crístico, uma percepção crística em tudo que a gente vivencia e também, principalmente, na maneira como a gente interpreta os acontecimentos, os fatos, as nossas relações e os nossos desafios. Vamos iniciando o coração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Rapidamente vamos vibrando pelo nosso lar, pelo nosso bairro, pelo nosso país, pelo nosso planeta, por todo esse processo da transição planetária, para que nós possamos humildemente, amorosamente e corajosamente assumir o nosso papel de obreiros de Deus, obreiros de luz, nessa transformação planetária. Graças a Deus. Então vamos lá. Continuando aqui, a gente vai falar hoje sobre a lei de adoração. Eu vou ler primeiramente no Evangelho, tanto a lei de adoração quanto a lei de perfeição oral. Eu vou ler no Evangelho, não, no Livro dos Espíritos.
E eu separei alguns trechos, tá, gente? Tem bastante coisa, eu tentei ser o mais sucinta possível, mas nós precisamos passar por todos os tópicos para que a gente possa estudar e a gente possa aprender. Não adianta ter 5 tópicos para colocar 2 ou 3 aqui, tá? Eu tentei ser o mais sucinta possível. Então vamos lá. Lei de adoração. O que é adoração, né, gente? No dicionário, tá aqui, ó. Adoração é gostar muito de algo, ter grande predileção, reverenciar. Eu não estava conseguindo entender o que eu escrevi. Reverenciar, olha só. E aí, no caso de Deus, né? Adorar a Deus, dedicar a Ele o nosso amor. Olha que delícia. Mas o que é, ó, o que consiste a adoração? O objetivo da adoração aqui no Livro dos Espíritos, na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Ou seja, quando a gente eleva o pensamento a Deus, quando a gente adora a Deus, nós estamos aproximando a nossa alma a Deus. É um sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger, né? O nosso Pai amado, a consciência suprema e o princípio inteligente que rege toda a dinâmica da existência. A adoração exterior. A adoração verdadeira, ela é do coração. Lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Ou seja, e aí a gente vai um pouco para a física quântica, gente, né? Nós temos a visão personificada de Deus, mas Deus, ele é uma energia, uma força, uma consciência muito grande. O que acontece? Quando fala assim, lembrar que o Senhor tem sobre vós o seu olhar, a gente precisa também tirar o que algumas pessoas têm, porque Deus vai castigar, porque Deus está vigiando. Não é isso. Quanticamente falando, são frequências. Então, na verdade, a gente vai se afinizando com o que a gente vibrar, com o que a gente pensar, com o que a gente sentir. E aí a oração, ela vai unir a gente à frequência que a gente está naquele momento que a gente está orando. Então, se eu orar por uma coisa ruim, eu vou me unir ao mal. Se eu orar por uma coisa boa, eu vou me unir ao bem. Mas não é o que a boca fala, é o que o coração sente, que vai determinar ao que eu verdadeiramente vou me unir no momento da oração. Às vezes você não precisa nem verbalizar, mas só de você sentir, você já vai estar fazendo uma oração. Será útil a adoração exterior? Ela é sempre útil, porque dá um bom exemplo. Tá? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis. Me lembrei muito dos fariseus, né, que a gente estuda, que os fariseus, eles faziam isso, eles tinham o verniz, né, da boa ação, mas no fundo, era todo um jogo de interesses. O negócio se institucionalizou de uma forma que já não tinha mais não prevalecia mais a questão da fé, né? E a verdadeira adoração a Deus. Tá? Então vamos lá, vida contemplativa. O que é uma vida contemplativa, né? As pessoas que só pensam em Deus. Agora eu vou ficar aqui, gente, mudei de vida. Com todo respeito, tá? Mas a gente vai entender. Eu tô fazendo aqui mudei de vida. Agora eu vou passar meu dia aqui, ó, contemplando a Deus. Olha lá. E aí? Tá certo isso? Se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem. E por isso acabam não sendo úteis. Então, o que acontece? Contemplar é legal, mas ter uma vida que só contempla é ruim. Porque o que faz a gente desenvolver é a prática do bem, né? Para com o próximo e para com a gente mesmo. E o que faz a gente desenvolver é a ação, o movimento, percebe? Não é olhar... Então, é como se assim, a gente tem que entender que para tudo tem um momento certo, né? Orai e vigiai. Jesus não falou só para a gente orar ou só para a gente vigiar. Então a gente ora, tem um momento de orar e tem um momento de trabalhar, percebe? Tem um momento de vigiar. Então, a gente olha a nossa live do estado de fluxo, né? Encontrar o perfeito equilíbrio entre a potência da minha oração e a potência da minha ação, tá? Então, continuando, não fazer o bem já é um mal, tá? E é um fato. A gente tem que lembrar
que se você pode fazer o bem e não faz, é um mal, tá? O nosso dever como cristãos, como ser humano, é praticar ativamente o bem. Por quê, gente? Porque volta no começo da live, vê os 3 andares da casa mental. Essa prática do bem, ela tá ligada ao esforço e à vontade, e ela faz a gente se desenvolver moralmente, né? Quando a gente pratica o bem, a gente tem que sair, a gente vai ver aqui, das nossas questões egoístas, dos nossos interesses pessoais. Porque que é o bem? É o fazer pelo outro, é fazer um bem maior, percebe? Então eu saio só do meu universo pessoal, do meu umbigo, e eu começo a entregar o meu amor, a minha atenção, a minha energia, o meu conhecimento para o próximo, tá? A minha contribuição, né? Digamos assim. Deus, então, olha, Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois o que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Então, quer dizer, não é só para a gente ficar só pensando em Deus, a gente tem que agir aqui. Nós estamos num planeta que tem uma dinâmica que exige de nós, né, certos movimentos, certas ações, certas buscas. Então, o que nós precisamos fazer é nos colocarmos nessa dinâmica. Olha o estado de presença. Olha, volta lá e vê a live da consciência. Olha o estado de presença, olha a consciência. Percebe? Então, pense nisso, tá? A prece. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Então, novamente, a gente reforça a questão do coração. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, assim, louvar a Deus. O que é louvar a Deus? É reconhecer a sua grandiosidade, a sua força e o seu poder. Pedir uma ajuda, por que não? Deus me guia, me mostra o caminho, me ajuda a ter forças para lidar com esse desafio. E agradecer. Gratidão, Deus, pela abundância, pela fartura, pela saúde, pelo alimento na minha casa, pela minha cama quentinha numa noite fria, pela minha casa que me abriga tão bem nos dias chuvosos. Então, tudo isso a gente não percebe, mas a todo momento nós podemos estar em sincera oração e em sincera conexão com Deus, tá? A prece torna melhor o homem, aquele que ora com fervor e confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Olha só a importância. Então, lembre-se da importância da fé e da oração, o quanto a oração ajuda realmente a fortalecer. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. As boas ações são a melhor prece. Então, assim, exatamente aquilo que eu falei. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, eu errei. Vá lá e faça o certo. Mude a sua mentalidade. Nós, muitas vezes, cometemos equívocos de fazermos coisas erradas, porque é aquilo o melhor que a gente conseguiu entregar naquele momento, né? Aquela porcaria de atitude, com todo respeito, e eu me enquadro também, porque eu não sou perfeita, também já errei, né, gente? Mas, enfim, mas por que eu tô falando isso? Aquilo foi feito com uma mentalidade, com um conjunto de ideias e crenças limitado que nos levou a ter aquela ação precária, digamos assim, né? Aquele acontecimento precário. Tomar a decisão, cometer uma ação e por aí vai. Então, o que a gente tem que fazer? Pensar que, a partir do momento que você já percebeu que aquilo foi errado, você já está num ponto, já deu um passo. Agora o outro passo é falar assim, pô, quer saber? Eu não vou fazer mais esse tipo de coisa. E eu vou além. Eu vou começar a ser uma pessoa melhor. Eu conheço uma pessoa que colocou como meta, um mentorado meu, colocou como meta esse ano ser uma pessoa uma pessoa melhor, uma pessoa mais boa, né? Ou seja, mais gentil, mais generoso, mais paciente. É fácil? Não. Mas ele colocou lá um set point, né? Ele colocou uma linha guia. Esse ano eu vou praticar mais isso. Então, toda situação que acontece, que aparece, que ele fala, opa, eu me lembrei que eu tenho que ser mais gentil, então eu vou ter mais paciência com essa história, tá? Então, é possível sim. Pode-se com utilidade orar por outro? Sim, com certeza. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação
conexão que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal, podendo chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem o seu corpo e a sua alma. Olha que delícia. Inclusive, eu sempre recomendo, tá, gente? Tem a oração do perdão, quem estiver assistindo gravado, procura no Google, oração do perdão. É uma oração muito boa que a gente pode fazer para qualquer pessoa. E ela realmente tem, eu fiz 21 dias com uma pessoa que eu tinha uma discordância aí no trabalho, e depois a gente ficou amiga, somos amigas até hoje, levei ela para fazer leader training, passei para uma moça que trabalhou comigo, que a filha tomou cândida para tentar tirar a vida, ela fez para a filha em 3 dias, ela me voltou, falou assim, Vete, minha filha já é outra pessoa, não está mais respondendo, quer dizer, com falta de educação e tudo, então assim, a gente se esquece do poder da oração. Isso é uma coisa que nós precisamos falar muito, muito, muito mesmo, gente. Porque nós não nos esquecemos do poder que a oração tem no nosso dia a dia, tá? E levar isso para dentro da nossa casa é muito importante para a gente atrair aí a presença de bons espíritos num mundo que tá assediando tanto a gente para levar para as sombras, tá? Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes do curso? Ou seja, se eu orar, ai Deus, me ajuda a sair dessa, me ajuda, será que vai funcionar? Olha lá, Deus sempre leva em conta a resignação, ou seja, o quanto que você aceita e acolhe essa situação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supomos. Muitas vezes também as mais das vezes mesmo, eles vos sugerem a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Ou seja, a gente tem aquela inspiração, né? Olha, por que você não vai para lá? Por que você não vai para lá? Às vezes a gente nem imagina, mas isso é uma coisa que vem de Deus. E um ponto que eu quero colocar aqui é, todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que você supõe. Tem uma história que fala, né, de um rapaz que era muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E ele foi caçar, e aí ele foi atacado por um animal, e ele perdeu um dedo. E ele ficou, assim, passado. Ai, meu Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão boa. Por que eu perdi meu dedo? Eu ajudo todo mundo, faço tudo por todo mundo. Eu abro mão de tantas coisas para mim, para os outros. Aí aparece um anjo e fala para ele assim: mas é justamente por você ser uma pessoa tão boa que você perdeu só o dedo, porque era para você ter perdido o braço inteiro. Ou seja, a gente não imagina, mas às vezes Deus já está tirando do nosso caminho um mal maior. Mas o que a gente faz? A gente acha que ele está sendo injusto, porque a gente quer né, mais leveza na nossa vida. Mas qual é o quanto a gente se esforça, realmente pratica a nossa vontade de construir essa leveza na nossa vida. Então a gente tem que pensar nisso. Vamos lá. Será útil que oremos pelos mortos e pelos sofredores, pelos espíritos sofredores? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio. O desejo de melhorar-se despertado pela prece atrai espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Ou seja, orar para aquele parente que se foi, devo fazê-lo? Sim, com certeza absoluta. Nossa, a pessoa está obsediada. Ore por aquele obsessor, para que a pessoa receba a luz, para que aquele ser, aquela entidade consiga receber. Ó, às vezes, nossa, mas ele vai de um obsessor virar um anjo? Não precisa ser isso. Mas às vezes é uma centelha de luz que vai ser plantada naquele obsessor que já vai tirar ele daquela frequência doente e vai levar ele para um caminho de resgate para a luz. Percebe? Lembrar que muitas vezes os obsessores foram as vítimas que não se conformaram com o mal que foi feito a eles e eles voltam aí para fazer de certa forma, uma cobrança, tá? Então, por isso que eu falei que a doença, né? Continuando, politeísmo, né? Quando a gente fala de adoração, adorar a Deus e as pessoas que adoravam muitos deuses.
A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias, incapaz pela sua ignorância, sua falta de conhecimento, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, né? Ou seja, personificamos Deus. Isto é, uma forma e um aspecto, e desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade, ou seja, tudo. Deus não é uma pessoa física, mas eu coloco tudo que for extrafísico como um Deus. Vou dar um exemplo. Eu fui pesquisar lá os deuses do Olimpo, né? Então tinha a deusa da beleza e do amor, o deus do sol, o deus da guerra, o deus da caça, o deus da sabedoria, o deus dos mares, o deus do fogo, e tinha também o deus dos deuses, que é Zeus. Então, quer dizer, diversos a gente vê aqui atributos, né? Beleza, amor, a gente vê elementos, né? O sol, o elemento da natureza, o fogo, um elemento da natureza, a guerra, a caça, a sabedoria. Sabedoria uma característica aí de personalidade. E aí, quando eram coisas que eles não conseguiam explicar fisicamente, então era um Deus que trazia aquele atributo. Mas hoje a gente tem o quê? O monoteísmo, que é o Deus maior, a força maior que é responsável por tudo. E um ponto interessante que ele fala aqui, ó, a palavra Deus era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. A esses seres damos atualmente o nome de espíritos. Então a gente tem que colocar cada um no seu devido lugar. Quando a gente estuda, né, a gente ainda vai estudar a fundo, em mais detalhes, o livro dos espíritos, as 3 principais obras de Kardec, nas próximas lives. A gente entende que existe, inclusive, uma escala de progressão dos espíritos, tá? Como também existe uma escala de progressão dos anjos. Então, não é só o que é extrafísico, é tudo Deus. Não, Deus, é a força, é o princípio inteligente maior, a causa primária de tudo. Mas os outros seres que estão nesse plano invisível, digamos assim, são espíritos, não são Deus. Então, vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Olha lá, parte primeira do Livro dos Espíritos, capítulo 1, que é das causas primárias. O que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tá? Vamos agora falar sobre os sacrifícios. Por quê? Porque quanto a gente já não sabe que na história foram feitos sacrifícios em adoração a Deus. Será que os espíritos têm a nos dizer sobre isso? Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. E a gente poderia se alongar, mas o mais importante é a gente entender que muitas vezes, sabe uma criança? A criança, vamos supor, a criança tem 2 chocolatinhos e ela adora chocolatinho. E chocolatinho é o negócio para a criança, né? Poderia ser 2 brinquedinhos, mas que era mais saudável. Mas tudo bem, vamos lá. 2 chocolatinhos. Aí a criança te ama e ela quer demonstrar que ela gosta de você. O que ela vai fazer? Ela vai pegar um chocolatinho dela, um docinho dela e vai te dar. Porque aquilo é importante para ela. E então ela oferece para você o que agrada a ela. Mas quando a gente leva para Deus, o ser humano, quando faz esses processos aí de sacrifícios, claro, né, que a gente vem aí de mentalidades muito rudimentares. É uma pessoa achar que tem que sacrificar um ser humano, que tem que sacrificar um animal. Inclusive, tem um dedo aí do oponente, né, digamos assim, que quer que sacrifique os bebezinhos, enfim. Mas será que realmente Deus precisa disso? Que a gente saia por aí oferecendo coisas, pessoas, o que quer que seja, ou ele precisa realmente que nós ofereçamos a pureza do nosso coração? Ou será que a melhor oferta aí, cadê aqui? O melhor sacrifício que nós podemos fazer a Deus seria justamente oferecer para ele a melhor parcela do nosso ser.
O melhor sacrifício que a gente pode oferecer a Deus é entregar a nossa vida em vida, né? Entregar a nossa vida em vida a Deus. O que é isso? Viver a vida em Deus. E aí, amigo, você colocar lá uma oferenda para Deus é fácil. Eu quero ver você fazer isso. Oferecer a sua vida em vida a Deus. Entregar e falar assim, Deus, tá aqui, ó. Tô te oferecendo. Tudo que eu sou só é porque você é. Olha só. Então fica aí uma reflexão bem profunda, tá? A prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. E a gente vai ver aqui um pouquinho mais que o livro do Cérebro Triuno traz sobre a importância da prece, nesse olhar mais quântico, digamos assim, tá? Realmente, eu vou reforçar aqui, porque está vindo muito no meu coração. Nós precisamos começar a entender melhor a importância da oração e propagar ainda mais a prática da oração, tá? Então vamos lá. Acreditar e confiar em um poder maior e além de nós é um movimento interior que avança para além da competência pessoal, que ancora-se além de si próprio. Olha só, vai indo além de si próprio, na confiança de um poder maior que o torna mais competente em suas possibilidades emocionais e afetivas, suscitando noções superiores de um ideal de futuro ou de metas a serem atingidas. Ou seja, né? O que é suscitando noções superiores, se tornar mais competente em suas possibilidades emocionais? É a perfeição moral, que é onde a gente vai chegar daqui a pouquinho. Percebe como está tudo conectado? O recurso da oração e o cérebro triuno. Alguns estados emocionais perturbados são mais bem encaminhados quando conseguimos mudar o nosso teor vibratório através das mais satisfatórias frequências de ondas proporcionadas pela oração. Esse movimento se dá pelas ações do pensamento e dos sentimentos, que, trabalhando em harmonia, são capazes de criar ambientes novos para a mente. Quem aqui já orou ou conhece alguém que orou e depois da oração sentiu aquele alívio? Quem nunca? Nossa, fiz uma... Talvez não sempre, mas com certeza absoluta, alguma vez na sua vida, se você é uma pessoa que pratica aí a oração, com certeza, alguma vez na sua vida, você já fez uma oração e se sentiu mais aliviado ao final. A oração não precisa ser sonora, mas precisa ser sentida. Pensamentos sinceros e sentimentos espontâneos, sem necessidade de ritos ou condicionamentos, são o suficiente para estabelecerem o ambiente próprio da prece. Novas potências da alma são acionadas neste momento especial. E vem muito aqui a questão da clareza, né? Olha o nosso, sabe o que veio aqui para mim? O nosso tálamo, que a gente viu no começo, a estrutura do nosso encéfalo, que é responsável por, olha só, reorganização de estímulos, retransmissão de sinais sensoriais, memória operacional e funções executoras. Você percebe que existe todo um componente científico na oração? Então você ora, você se conecta a frequências mais elevadas, lembrando que Deus é a causa primária de todas as coisas, a consciência superior, a origem de tudo. Então você se eleva para Deus. E existe todo um processo científico que acontece no seu cérebro para te trazer, sabe o quê? Clareza, direcionamento. E muitas vezes, sim, essa força maior manda amigos espirituais de luz que estão ao seu lado e você nem percebe. E eles falam assim: como seria se você permitisse que essa dor fosse embora agora? Eles falam assim: como seria se você mudasse a direção em relação àquele ponto de vista, àquela percepção que está travando a sua vida? Ou às vezes, gente, às vezes isso acontece, tá? Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma mediunidade e ela não tinha muita compreensão, porque ela vinha de um berço batista, muito diferente, mas aquilo era tão latente nela que ela não podia nem negar, sabe? E ela ouvia uma voz. E ela ouvia uma voz que falava assim, ela queria ligar para uma pessoa, a voz falava assim: não liga agora, que daqui a pouco ele vai te ligar. Então, quer dizer, cada pessoa, quando a gente fala a gente vai estudar isso agora nas próximas lives, tá? Que é a parte do livro dos médiuns, que fala sobre essa interação e tudo.
Mas cada pessoa tem isso manifestado de uma forma, mas permita-se ouvir, sentir e perceber o sutil. É por isso que eu falo, a gente subestima muito o sutil hoje em dia, porque tudo é muito a força, o poder, o resultado, o dinheiro, o material, que é importante, tá? Não vou dizer que não é importante, mas não é só isso. A gente está deixando que isso aí deveria ser o básico. Sou tão superior a isso que isso aí eu faço tranquilamente, mas a minha cabeça está em outros, está em percepções mais elevadas, percebe? E a gente se diminui, a gente renega, né? Renega e sufoca as nossas maiores capacidades, os nossos maiores talentos, que são as potencialidades da alma, percebe? Então, continuando aqui, então ele fala, né? Novas potências da alma são acionadas neste momento especial. O pensamento conectado em oração apresenta nos globos frontais como representante físico dessas potencialidades espirituais, com o poder de organizar a nossa vida mental e estando a parte mais nobre do nosso cérebro relacionado com essa função, somos a única espécie capaz de pensar e orar com livre arbítrio, ou seja, livre de condicionamentos e imposições. É aquela coisa, né? Eu tô lendo aquele livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, e ele vai pro campo de concentração, ele fica em 3 campos de concentração. E ele conta, assim, que às vezes eles quando iam de um campo de concentração ao outro, eles iam num trem que não tinha como todos sentarem no chão, o espaço não dava para todos sentarem no chão. Então eles faziam uma viagem de horas e horas, às vezes um dia inteiro, de pé no trem. E assim, ir ao banheiro e tal, isso não existia, tá? É uma coisa assim, subhumana, assim. Mas por que eu estou contando tudo isso? Ele começou a desenvolver uma estratégia mental, que depois virou a técnica dele, né? Que é a logoterapia. O livro é dividido em 2 partes. A primeira ele conta a história dele, e a segunda ele conta sobre a técnica dele, que ele desenvolveu ao sair de lá. Ele começou a desenvolver uma estratégia mental onde o único lugar que ele podia utilizar o livre-arbítrio dele era na mente dele, era nos pensamentos dele. Onde é que ele tinha controle? Internamente. Porque fora dele, ele estava sujeito àquelas situações. Então ele fala, você tem que entender, se colocar, quem que conseguia sobreviver? A pessoa que se colocava lá como um ponto momentâneo. Você tem que ter o quê? Uma noção superior. Olha só o que a gente está falando aqui, ó. Uma ideia, um ideal de futuro ou de metas a serem atingidas. Tá percebendo? Então, ele desenvolveu uma estratégia mental onde ele conseguia o quê? Acessar esse terceiro andar da casa mental, ele acessava aí essa parte do lobo frontal, e ele realmente, olha só, somos a única espécie capaz de pensar e orar com livre-arbítrio. Mesmo num lugar totalmente condicionado, totalmente preso, tratado como um escravo mesmo, em condições subhumanas, ele foi capaz de pensar com livre-arbítrio, percebe? E ele já começou aqui a fazer construções. Ele começou a construir, aí ele começou a ter vislumbres. Ele falou, de repente eu comecei a desenvolver uma forma de que eu estava fazendo lá, carregando um negócio no frio, tinha que colocar meu pé machucado num sapato cheio, molhado, num dia de inverno que estava nevando, mas eu começava a pensar que eu estava num auditório cheio de gente dando uma aula, como se aquele pensamento fosse o meu momento presente. E o que eu estava vivendo naquele momento era só uma lembrança do futuro. Então, isso aí é um desenvolvimento mental bem avançado, mas exemplifica muito bem o que eles querem dizer aqui, tá? O cérebro frontal tem ascendência sobre todas as outras camadas neurais, e o espírito se serve deste campo especial para expressar a sua natureza transcendente. Ou seja, olha a complexidade que é a questão da oração, a questão da gente se colocar como num livre-arbítrio mental. Então, lembrar que a oração, vem muito aqui também, que a gente lembrar que a oração ela também tem que vir para higienizar o nosso estado mental. O quanto que a gente ora ao acordar,
para a gente colocar parâmetros positivos no nosso estado mental, e o quanto que a gente ora ao final do dia para a gente fechar algumas portas mentais aí que ficaram abertas ao longo do dia, fazer de certa forma um balanço, uma higienização dos nossos pensamentos, sentimentos, se colocar num eixo de equilíbrio para que o nosso corpo possa repousar e fazer os devidos processos metabólicos aí de restauração, de regeneração, para que a gente possa acordar disposto no dia seguinte. Muitas vezes, os nossos, e eu me enquadro nisso, tá, gente? Os nossos cansaços, eles advêm do quê? De desarranjos emocionais, de desequilíbrios mentais, emocionais no nosso dia a dia, que vão se acumulando, né? O que é o burnout? É um grande acúmulo de estresse. Então, a gente entender que a gente tem na oração um recurso realmente de crescimento, desenvolvimento, até para trazer alívio das nossas dores e sofrimentos. E o que a gente faz? Não faz. Porque a gente não tem tempo. Ai, eu não tenho tempo de orar. Não tenho tempo de orar. Então, a gente precisa realmente refletir bastante sobre isso. Tá? Sobre as nossas prioridades e o quanto de tempo você dedica para conversar com a sua alma e para conversar com Deus durante o seu dia, tá? Vamos lá. A gente vai entrar agora na perfeição moral para a gente fechar. Tem bastante conteúdo. Depois a gente vai fazer a nossa. Vou correr aqui, tá? A nossa meditação. A última lei aqui, que é a lei da perfeição moral. As virtudes e os vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ai, como eu faço para ser uma pessoa virtuosa? Tá aqui a fórmula, é bem fácil. É só ter resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, que é um nível acima, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, estou aqui na minha casa quentinha, podia ficar aqui, mas o que eu vou fazer? Acordar cedo e vou sair um dia por semana, um dia por mês e fazer um trabalho voluntário para ajudar as pessoas que estão menos favorecidas. Isso é uma virtude. Tá? Ah, mas eu já vou fazer intencionalmente, vou sabendo que vai me ajudar a lapidar a virtude. Não importa, você tem que fazer para lapidar a virtude, entendeu? Um dia que você vai fazer cansado, se sentindo fazendo por obrigação, no outro você tem. Mas eu posso te garantir, porque eu já fiz muito trabalho voluntário. E eu te garanto que vai ter um dia que você vai estar lá e você não vai querer estar em outro lugar do mundo. De verdade, porque você vai entender o sentido que tem a caridade e o valor que tem essa resistência voluntária contra os maus pendores, mas não somente isso, né? O sacrifício desinteressado. É muito gostoso quando você vê a quantidade de pessoas que está numa situação pior que a sua, e você, só de estar lá, óbvio, você vai estar num grupo de pessoas, você vai ter uma função, mas só de você estar lá, só de você existir lá, você já está ajudando. Você já está contribuindo para o mundo ser um lugar melhor. Olha que legal, gente. Olha que legal. Isso é demais. Então, continuando aqui. Próximo. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Ou seja, não, eu vou lá, até o momento que não for. Vou usar o exemplo do trabalho voluntário, tá? Ah, eu vou fazer trabalho voluntário todo sábado num lugar lá. Claro que assim, trabalho voluntário é normal, a gente, uma vez por mês, tem que ser mais fiel do que toda semana. Às vezes você tem um compromisso, às vezes você tem, né? E aí você não consegue ir, você troca com alguém, você fala, olha, essa semana eu não posso ir. Mas a pergunta que não quer calar é, qual é a escala de prioridades? Né? Eu conheci uma pessoa, eu vou falar aqui só para usar como exemplo, tá?
que ela foi, se inscreveu para fazer trabalho voluntário todo sábado de manhã num lugar. Só que chegou a hora assim, essa semana eu não vou poder ir porque eu vou ter o aniversário da fulana de manhã. Na outra semana eu não vou poder ir porque eu vou ter o aniversário do fulano na sexta-noite. Na outra semana eu não vou poder ir porque eu vou ter um café da manhã com não sei quem. Então, quer dizer, a vida social dela era muito ativa. E a vida social dela era prioridade em relação ao trabalho que ela assumiu. Então, qual que é a minha sugestão, se você está nessa situação? Assuma um compromisso uma vez por mês. E nesse dia, priorize este compromisso com a caridade. Percebe? Então, não tem, ninguém está pedindo para você dar a sua alma, entendeu? Mas dê uma parcela sua que você possa comprometer com prioridade, porque é exatamente o que ele fala, né? Depois você vai ter um interesse pessoal lá que vai ficar prejudicado, e aí você acaba não fazendo nenhum outro, tá? Então, continuando aqui. A riqueza, assim como é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Aqui ele está falando um pouquinho sobre a questão da utilidade da questão financeira, tá? Qual que seria, então, o ponto de equilíbrio da perfeição moral em relação à administração de riquezas, tá? O que ele fala aqui? Assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, ou seja, não adianta você guardar todo o seu dinheiro e achar, meu Deus. E tem gente que é muito assim, né? Tem gente que é muito rica, muito rica, muito rica, e não tem filho porque o filho dá despesa. Meu amor, o dinheiro vai ficar. A única coisa que realmente vai ser o seu legado é alguma contribuição cultural ou intelectual que você possa fazer, né, social para o mundo, que possa tocar muitas vidas, e os seus filhos. Porque dinheiro mesmo, dinheiro é papel, dinheiro é moeda, dinheiro é número. É importante? É importante. Mas a gente tem que pensar o que você deixa mesmo são as construções da mente, da alma e do coração que impactam a vida das pessoas. O que fica, na verdade, nosso maior legado é o impacto que a gente tem na vida das pessoas. E as pessoas que a gente mais impacta são os nossos filhos. Então, a pessoa deixar de ter filho, é rica, deixa de ter filho porque filho dá despesa. Minha gente, é uma situação delicada aí, né? Vem uma coisa aqui, né? Ama mais o dinheiro do que a vida. Entendeu? Uma coisa delicada. Então, vamos lá, continuando. Então, ele nem é dado para a pessoa ficar guardando no cofre, mas também não é a outros para ser dispersada ao vento. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Você fala assim, então eu não vou acumular nada de riqueza. Porque tem gente que acha que não pode acumular riqueza. Mas eu quero ver você precisar de R$ 1 milhão para fazer uma cirurgia no seu filho e não ter esse dinheiro. Né? Ah, não, a gente faz uma vaquinha na internet, a gente pede para alguém, mas esse dinheiro vai ter que vir de alguma forma. Percebe? Então, se você é uma pessoa que trabalha e os recursos financeiros vêm até você, desenvolva aí a sabedoria para utilizar. Uma parcela sempre pode ser guardada, mas não todo, tá? E também não deve ser dispersado ao vento. Não, agora eu vou sair distribuindo, porque o dinheiro é de Deus e eu sou só um fiel depositário. Mas também ninguém falou que o fiel depositário tem que sair gastando e distribuindo sem critérios, entendeu? Sem critérios. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, continuando aqui, representa um depósito que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Ou seja, enfim, né? Assim, para mim veio um pouco também a questão da corrupção, né? Eu estava vendo um filme que é até meio paródia, mas falava um pouquinho sobre essa questão da corrupção, né? O quanto que a pessoa às vezes está desviando dinheiro público que podia estar ajudando pessoas que estão no hospital a esse momento entre a vida e a morte. E também prejudicando que crianças sejam devidamente educadas para que elas possam se tornar adultos funcionais. Então, tudo isso seria o quanto que o dinheiro impacta, né? Então, continuando. Será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Então, quando a gente fala de perfeição moral, será que eu desenvolver um conhecimento intelectual, científico, que só diz respeito aqui ao plano material, é útil para meu aperfeiçoamento? E ele fala que sim, que sem dúvida, porque nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos,
todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. E olha que interessante, né? A gente está falando aqui hoje sobre o cérebro triuno e as leis morais. E eu, há uns anos atrás, 8 anos mais ou menos, eu lembro que eu estava na academia, sou formada em administração, sempre trabalhei na área corporativa, com mais foco em banco, empresa da área financeira. Ou seja, nada a ver com o espírito, né? Mas eu sempre gostei, eu estudo há mais de 10 anos, enfim, me desenvolvo. E eu estava lendo um livro que era um livro de neurociência e espiritualidade, consciente espiritual. E eu lembro que eu estava na academia lendo esse livro, fazendo a escada, né, e lendo. E eu lembro que eu falei assim, mas nossa, por que eu estou lendo esse livro? Não tem nada a ver comigo, não serve para o meu trabalho, não serve para o que eu faço, mas é um hobby, né? Só que eu parei de ler o livro. Eu acho que, olha, eu querendo tirar a minha responsabilidade, né? Falar, foi alguma energia, uma força ruim lá que quis me atrapalhar. Mas assim, por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente acha que um conhecimento é inútil. E olha só, há 8 anos atrás eu estava lendo um livro que conversa super com o que a gente está vendo hoje. E estou aqui falando para vocês. Então, nenhum conhecimento é inútil, tá? Vem muito aqui também, a gente tem que entender o teor que a gente dá quando a gente pratica esse conhecimento, tá? Lembra que sempre tem a ver com a qualidade. Continuando aqui, para a gente fechar essa... Ainda tem mais uma coisinha de perfeição moral. Então, vamos lá. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios, incorrerá em grande culpa. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante, e fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não a vê no seu próprio. Ou seja, o que ele quer dizer, né? Falando de perfeição moral. Se eu ficar agora julgando os outros, né? Apontando os defeitos dos outros, incorre em culpa? Sim, se eu também tiver esse defeito em algum nível em mim. Não faz sentido, né? Sou uma pessoa que tem as minhas falhas, os meus aspectos a melhorar, e sair sendo aí a justiceira agora para criticar e julgar os outros. Mas o que ele fala aqui? Cuide para que você seja, então, um bom exemplo do que você está julgando, certo? Eu vou falar, leve uma vida saudável. Eu sou um exemplo de vida saudável? Então, a gente tem que pensar sempre nisso, tá? Continuando aqui. Paixões. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Olha que interessante. Então, o impulso da paixão, porque quando a gente fala de paixão no amor, na medida certa, olha só, é gostoso, né? A gente está apaixonado. Então, olha só, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas, né? A pessoa apaixonada pela ciência, vai lá e faz uma descoberta científica. A pessoa apaixonada por carro, vai lá e constrói uma tecnologia nova. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, quando começa a ficar, né, em excesso, que fica desvirtua, né? Começa a sair da capacidade de ponderação, de percepção, e aí começa a ficar até um fanatismo. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. São alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Sabe o que vem aqui? Imagina uma mãe protegendo as suas crias, né? Uma mãe protegendo as suas crias, ela está naquele afã, e aquilo para ela é uma coisa assim... todo o sistema dela se volta só para aquilo, entendeu? Mas se a pessoa leva essa energia para um comportamento destrutivo, ou para uma ira, ou para um vício, né? Aí é perigoso, percebe? É perigoso. Então, quer dizer, a paixão ela acaba se potencializando no mesmo nível que a gente tem uma capacidade de expandir a nossa energia. Só que a gente tem que lembrar que sempre o grande problema aqui sempre é a direção e a qualidade, percebe?
Mas se ao invés de, olha só, se ao invés de as dirigir, deixa que elas o dirijam. As paixões são alavanca que decuplicam as forças do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se ao invés de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Olha só. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. Se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Falar aqui, vou falar, porque o que veio aqui para mim é, por exemplo, pornografia, né? Pornografia aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Por quê? Ela traz a expressão sexual enquanto que só uma prática carnal. Ela tira todo aquele contexto que tem aí da intimidade, né? Que tem um ponto aí de conexão, de compartilhar a intimidade e por aí vai. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Olha que legal. Então, não posso fazer mais nada na natureza animal para que eu possa atingir a perfeição? Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim, tá? Então, continuando lá. Existe um perfeito equilíbrio, mas é um fato que o caminho da evolução, quanto mais a gente combater esses impulsos do nosso cérebro primário, melhor é para a nossa evolução, né? Quanto mais a gente praticar o quê? O esforço e a vontade, percebe? O egoísmo, né? Do egoísmo deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Na verdade, os dois maiores problemas, assim, contrapontos da evolução do ser humano são o egoísmo e o orgulho. Porque o egoísmo, eu estou só em mim mesmo, não desenvolvo as virtudes, não desenvolvo a moral e às vezes nem a ética, né? E o meu espírito, olha só, eu não consigo avançar para os níveis superiores, para as noções superiores. E o orgulho, ele constrói uma barreira, né? Um muro, para que você possa mudar a sua percepção em relação a algumas questões. E aí você fica parado, fica ilhado, né? Num mar aí de ensimismado, né? E não evolui. Acha que está fazendo bonito, mas nem imagina o tanto que está parado no nada, né? Com todo respeito. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, olha só, quanto mais nos evoluímos espiritualmente, menos a gente vai buscar realmente a satisfação em coisas materiais, porque a nossa vida está em Deus. Os recursos materiais, eles servem só para nos dar a estrutura física necessária para que a gente possa vivenciar a dinâmica das experiências necessárias para a evolução do nosso espírito, né? Seria o correto. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação, ou seja, toda a nossa pauta aí, cultural, toda a nossa pauta ideológica precisa ser reformada para que o quê? Para auxiliar o ser humano acerca do verdadeiro desenvolvimento pessoal. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E acho que tem mais um restinho aqui para a gente finalizar.
caracteres do homem de bem. Legal, a gente já viu toda essa parte das paixões, do egoísmo, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho como que é que a gente faz para se tornar uma pessoa de bem. Então resolvi mudar. Um belo dia resolvi mudar. Acordei hoje e resolvi que vou me tornar uma pessoa de bem. E aí? Por onde eu começo? Então a gente vai trazer aqui do Livro dos Espíritos os caracteres do homem de bem. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou e pergunta se não transgrediu a lei, essa lei, né, de justiça, amor e caridade. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia e se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Faz o bem pelo bem e sacrifica os seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Olha que legal, né? Seria legal se mais pessoas no mundo fossem assim, né? E seria legal se a gente começasse pela gente também, ao invés de julgar os outros, a gente começasse a trazer aqui essas características. Conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, né? E qual é o meio de consegui-lo? Interrogar a sua consciência. Ou seja, a gente volta para aqueles caracteres do homem de bem. Então, olha só, praticar, então, a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntando, né, se não transgrediu alguma lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Eu vou falar a verdade. Para mim, se eu puder te dar uma dica, e também serve para mim, serve para todos nós, a prática ativa do bem. Tá? A prática ativa do bem, eu quero lembrar que não é a gente ficar se enfiando na vida dos outros sem ser chamado. Tá? É a gente ser no dia a dia. O que é o bem? O bem é a lei de justiça, amor e caridade. Então, é a bondade, é ser gentil, é ser generoso, é ser paciente, é ser indulgente, tá? É um conjunto de pacotes, tá? Essa é uma pessoa que vem muito aqui também, sabe? Colaborativa. Nós precisamos muito disso hoje em dia. Porque pensa, a pessoa que fala assim, isso não é problema meu, isso não é problema meu. Eu não vou fazer, eu não vou participar disso, porque isso, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? É um egoísmo. É um egoísmo, tá? Então, ser uma pessoa colaborativa também é um ponto extremamente positivo. Continuando, examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? E aí a gente vai fechar aqui com uma passagem de Santo Agostinho. Mas eu quero voltar e falar sobre isso. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Simplesmente, gente, temos que ter o quê? A humildade. Percebe a questão do orgulho? Como eu falei que o orgulho caminha junto com o egoísmo por conta disso. A gente precisa ter a humildade e construir o quê? Parâmetros lúcidos, tá? O que são parâmetros lúcidos? São os valores, os princípios que a gente escolhe para reger a nossa vida. Percebe? É com esses valores e princípios que a gente vai construir uma lucidez para que a gente faça um bom julgamento de nós mesmos. Porque também não adianta se colocar, não, porque eu sou um lixo, porque eu não presto, porque ninguém me ama, porque a vida não serve para nada. Tá, tudo bem. E aí? O que a gente vai fazer com isso? A gente tem que sair desse lugar de dor e sofrimento. Reconhecer a capacidade de todo ser humano de recomeçar, de mudar, tá? De se arrepender. O que a palavra arrependimento diz? Mude, tome uma outra decisão, uma outra direção. E aí sim,
Então você começa a entrar, como é que eu posso começar agora então a me tornar uma pessoa melhor? Começar a fazer o bem. Olhar para mim e falar assim, eu gritei aqui com essa pessoa. Será que eu precisava ter gritado? Ou, eu podia ter falado alguma coisa para ajudar aquela pessoa, mas eu não falei. Será que eu devia ter falado? Percebe? Então, essa indagação, tá? E a gente vai finalizar a leitura do Livro dos Espíritos. Tem mais uma passagem da parte da lei moral com o cérebro, que a gente vai ler. Com um trecho de Santo Agostinho, que ele fala assim: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, segundo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não prescrutarmos a natureza e o móvel dos nossos hábitos, dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então, o que ele quer dizer aqui? Quando a gente faz uma pergunta, a gente está abrindo para a nossa mente fazer é como se a gente estivesse provocando a nossa mente para ir buscar os caminhos, as possíveis respostas. Então, isso é muito importante para estimular esse processo da autoconsciência. Desculpa, vou tomar uma aguinha aqui para a gente começar a encerrar. Então, é muito importante essa questão da gente se questionar. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer um pouquinho a abordagem, rapidamente aqui, uma abordagem da lei de perfeição moral com o nosso cérebro. Olha lá, há em nosso cérebro neurônios capazes, que seria, na verdade, o nosso encéfalo, né, gente? Que é a nossa massa toda. Neurônios capazes de recolherem as impressões da consciência e formarem caminhos neurais que convidam à ética e à perfeição moral, gerando novas possibilidades de comportamento emocional mais afinadas com estímulos de ordem superior. Ou seja, nós temos uma capacidade cognitiva aí de desenvolver e refinar realmente esse estímulo, essa visão superior, tá? É realmente aquela história. A gente tem uma Ferrari na nossa mente, no nosso cérebro, mas a gente usa ela só para comprar pão todo santo dia. E a gente podia estar viajando, fazendo vários passeios com a nossa Ferrari, e a gente está vivendo uma vida básica, tá? A todo momento temos convites de nossa memória automatizada nos reinos do instinto do nosso cérebro inicial, porém, igualmente recebemos também estímulos do nosso andar superior, conectado às leis morais elevadas, como que inscritas diretas por Deus a nos convidar a termos melhores, a sermos pessoas melhores e irmos mais adiante. Ou seja, o cérebro ele tem uma dinâmica meio que se autogere, entendeu? Né? Nossa mente consciente, nossa mente inconsciente, principalmente, que é a parcela maior, a mente inconsciente, se você não vai buscar, como é que funciona? Se você não busca o autoconhecimento, se você não busca ter valores, princípios sólidos, se você não preenche de informações úteis, edificantes, construtivas, qualquer coisa que colocarem aí nas imagens, nas propagandas, nos livros, nas músicas, vai indo para o seu reservatório. E aí você vai aceitar o quê? Qualquer coisa. E vai ter o quê? Qualquer vida. Percebe? Quando a gente começa a entender essa dinâmica, então o nosso cérebro, ele tem um nível que ele quer sobreviver, ele quer sobreviver, ele quer sobreviver. Errado não tá, né, gente? Porque a gente tem que manter a sobrevivência. Porém, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Então, a gente também tem uma parte do nosso cérebro que convida a gente, que nos convida a ter inclinações mais nobres, mais elevadas, uma visão mais elevada. Por que não eu? Por que não crescer? Por que não avançar? Entendeu? E aí é onde é o meio de campo dessa história toda? No cérebro intermediário, que é o esforço e a vontade. Então, nossa, então a minha vida inteira eu vou ter que ter esforço e vontade? Vai.
Vai, porque também, se você não tiver esforço e vontade, a menos que você tenha alguém para pagar suas contas, resolver seus problemas e viver a sua vida, né? Que vida que você vai viver se você não tiver esforço e vontade? Vai ficar parado, olhando para o teto. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A gente não pode colocar um tom pejorativo em inclinações que são naturais do ser humano, do nosso desenvolvimento, percebe? Então, agora é feio ter esforço e vontade? Não, é bonito e é legal. Uhul, vamos ter esforço e vontade, entendeu? Olha só, o progresso não se impõe por si mesmo. Ele precisa que o espírito encarnado escolha avançar a seu tempo. Possuímos uma consciência ética potencial que necessita ser acessada e desenvolvida no universo pessoal e se fortalece quando temos um relacionamento íntimo, ativo e pulsante com Deus dentro de nós. Sim, porque a gente se conecta com a nossa parcela mais potente, com a nossa parcela mais sábia, percebe? E a gente vai, é como se a gente fosse trazendo, assim, sabe? Elementos para fortalecer a gente, para despertar a nossa consciência. E este relacionamento acontece o tempo todo. Estamos no alvorecer de uma nova era para a ciência e para a felicidade de todos. Essa época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água e o remédio. Olha que legal. E aí eu me lembrei de uma passagem do Viktor Frankl, nesse livro que eu falei, que eu citei já anteriormente, Em Busca de Sentido, onde ele fala assim: viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, né, os convites, os chamados, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. E por onde começar? Por onde começar? Pela benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Graças a Deus. Vamos então para a nossa meditação. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Vamos em frente, fechando os olhos. Gostaram, gente? Depois comentem aí quem estiver assistindo gravado também. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar. Ontem, quando eu estava preparando, eu achei um conteúdo bem completo, achei bem bacana. E eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente encerra aí todo o nosso essa sequência de lives sobre o cérebro triune e as leis morais. E a gente vai entrar agora num estudo dos 3 principais livros de Allan Kardec, que eles são, cada um, ele representa um dos pilares do Espiritismo. Então a gente fala aqui o Livro dos Espíritos, que é o pilar filosófico, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o pilar religioso, e o Livro dos Médiuns, que é o pilar científico. Tá? Então a gente vai agora nas próximas lives fazer esse estudo. Graças a Deus. Então vamos fechando os olhos, enchendo o peito de ar e você relaxa. Mais uma vez, vai enchendo o seu peito de ar. A todo momento você continua respirando e relaxando. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça e você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. E você agora vai sentindo esse ar girando em forma de luz na sua mente, vai envolvendo a sua mente consciente, a sua mente inconsciente e a sua alma neste momento. E vai fazendo uma profunda limpeza nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Vai limpando todas as amarras, bloqueios, impedimentos, medos, dúvidas e inseguranças vão sendo imediatamente cancelados em você agora. Todas as amarras, bloqueios, dúvidas, impedimentos e inseguranças vão sendo imediatamente cancelados agora. Você agora vai respirando fundo. Seu corpo relaxa e se concentra 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, com pleno controle do seu corpo. E você vai sentindo esse ar descendo por todo o seu corpo. Vai descendo pelo seu tronco, braços, quadril, pernas e pés. Sua mente consciente vai te trazendo imagens, sons e sensações.
Você mentalmente vai visualizando como se fossem raízes de luz que vão, neste momento, saindo da sola dos seus pés e atravessando todas as camadas do solo. Vão atravessando todas as camadas do solo e vão chegando no centro da Terra. Vão chegando no centro da Terra e vai por toda a energia vital que tem aí no centro da Terra. Você vai recebendo toda a vida em abundância da Terra. E você vai recebendo um ânimo, uma vontade de se esforçar, uma vontade de se tornar a melhor e mais elevada versão do seu ser. E esse ânimo vem subindo pela sola dos seus pés, pelas suas pernas, esse ânimo vem subindo pelo seu abdômen, seu tronco, suas costelas, todos os órgãos do seu corpo. Vem subindo pelo seu ombro, suas mãos, pela sua cabeça, seu crânio, seus olhos, boca, ouvidos. E todo o seu encéfalo, todo o seu cérebro vai sendo preenchido por essa vontade, por essa vida. Você respira fundo e você agora vai expandindo a luz do seu coração, vai sentindo uma luz muito forte, muito brilhante no seu coração. Vai sentindo uma luz muito forte, muito brilhante no seu coração. Você vai expandindo e ficando 10 vezes maior agora, 1000 vezes maior agora, 100.000 vezes maior agora. Vai ficar um gigante, bem grandão, bem grandona em relação ao ambiente que você está. Você vai crescendo, ficando maior do que o seu país, maior do que o planeta Terra. Vai crescendo no universo, vai vendo as luzes, as estrelas, como se você estivesse vendo uma noite estrelada. Vai passando por camadas multicoloridas até acessar um plano de divina luz. O plano da inteligência suprema, da causa primária de tudo que existe, o plano de Deus. Você agora vai sentindo a presença de Deus, pura luz que vem do alto, envolvendo todo o seu corpo, envolvendo a sua cabeça, seu ombro, seu tronco, sua cintura, seu quadril, suas pernas e seus pés. E você vai ficando totalmente envolvido, envolvida nessa luz de Deus. Você respira fundo. E mentalmente você começa a caminhar agora por um templo. Vai caminhando nesse plano de luz como se você estivesse caminhando nas nuvens. E você vai caminhando até um templo, um lindo templo dourado, templo da sabedoria, de toda a força, de todo o poder de Deus. Você vai caminhando nesse templo, respirando fundo, você vai caminhando neste templo. E você agora vai entrando nesse templo. Nesse templo você tem um templo muito grande. Você vê uma linda presença de luz à sua frente. Deus Pai Todo-Poderoso. E agora é um momento onde Ele vai te entregar as maiores virtudes diretamente para você. Então Deus vai esticando as mãos dele em pura luz e vai entregando um lindo diamante rosa da benevolência. Você recebe esse diamante de Deus e traz para o seu coração. Permita que essa luz rosa desse diamante vá irradiando, toda essa energia desse diamante vai irradiando por todo o seu corpo, todas as células do seu corpo. Agora você vai receber um lindo diamante amarelo que ele vai te entregando, da indulgência, da sabedoria para lidar com as falhas dos outros, com as imperfeições dos outros. Então você recebe esse lindo diamante amarelo e você traz ele para o seu coração. E vai preenchendo todas as células do seu corpo. Ele vai irradiando uma linda luz amarela. Vai irradiando por todo o seu corpo. E todas as células do seu corpo, especialmente a sua amígdala cerebral, vão sendo preenchidos com a indulgência. Agora você vai receber de Deus um lindo diamante azul. É a virtude do perdão. Você vai recebendo esse diamante. Às vezes você pode achar ele meio pesado, ele meio estranho. Confie em Deus. Só permita que ele
te ofereça, te presenteie com essa capacidade de perdoar. É você que vai escolher o momento exato de utilizá-la. Sempre é você que tem o poder e o livre-arbítrio de tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Traga esse coração, esse diamante azul agora para o seu coração. E você vai recebendo essa energia. Perdoe-se também. Perdoe a si mesmo, a si mesma. Quantas vezes você traiu a você mesmo, você mesma? Quantas vezes você se deixou em segundo plano? Quantas vezes você se subestimou? Quantas vezes, ainda que com uma intenção positiva, você se sabotou, procrastinou e você fez um mal para si mesmo, para si mesma? Você parece que às vezes estava lutando contra você mesmo. Então você respira fundo e vai sentindo esse diamante azul que vai irradiando por todas as células do seu corpo. Ele vai liberando uma nuvem com todos os programas físicos, mentais, emocionais e espirituais ligados à autodepreciação, à autocrítica excessiva, vão sendo imediatamente cancelados em 3, em 2, em 1. Toda a autodepreciação, toda a autocrítica excessiva vai sendo imediatamente cancelada em 3, em 2, em 1. Você respira fundo. Deus sorri para você, você é tão feliz e satisfeito. E você agora vai receber de Deus uma linda flor de lótus, uma linda flor branca de luz, uma flor linda que irradia uma luz poderosa. E ele te entrega essa flor, que é a fé, a sua fé, a sua fé em Deus, a sua fé em você, a sua fé na vida. E você merece essa fé. É leve, tranquilo e permitido que se fortaleça e se instale em você agora uma grande e profunda fé. E você já sabe como. E vive o seu dia a dia recebendo, fortalecendo e multiplicando essa fé dentro de você. Então você traz essa linda flor de fé para o seu coração. Respirando fundo. Que essa flor vai irradiando por todo o seu ser, por toda a sua vida. A sua alma se projeta e você começa a expandir a sua aura, vai ativando a sua conexão com seus corpos superiores, a sua conexão com seus mentores de luz, vai ativando a sua conexão com o Mestre Jesus, te amparando, te guiando, te mostrando o caminho, a verdade e a vida. E vai fortalecendo a sua fé em Deus. E você agora vai irradiar toda essa luz para o seu lar. Vai lá para o seu lar, irradia uns 5, 10, 15, 20 metros de altura, uma titã no seu lar. Vai irradiando essa luz do seu coração para todos os cômodos, como se você estivesse mandando ondas de luz, assim, inundando a sua casa de luz. Vá passando assim, inundando o seu quarto, inundando a sala, as salas, inundando o quintal, varanda, inundando cozinha, área de serviço, todos os quartos, todos os cômodos, todos os banheiros, todas as salas, todos os cantinhos e ambientes da sua casa. Você respira fundo. E agora você vai trazendo a atenção para o seu coração, vai imaginando um portal de luz no seu coração e você vai para o jardim da sua alma. Caminha no jardim da sua alma, vai observando como está o jardim da sua alma. Vai caminhando e vai irradiando toda essa luz branca da sua fé, vai expandindo o jardim da sua alma, vai te trazendo grandes feitos, vai te trazendo uma nova constituição física, mais saudável, mais feliz, vai te trazendo novas pessoas. Você irradia também essa luz para as pessoas amadas que você convive hoje. E você vai expandindo agora, vão se alternando as cores, a luz branca da fé, a luz rosa da benevolência, a luz amarela da indulgência e a luz azul do perdão. E vão se alternando essas luzes.
Essas luzes vão se alternando e você vai agora caminhando para o seu futuro, um novo futuro, onde você já tem ativado em você as virtudes da benevolência, da indulgência e do perdão. E você faz bom uso dessas virtudes. E é muito fácil para você praticar essas virtudes. Você gosta de praticar essas virtudes. E quanto mais você pratica a benevolência, a indulgência, o perdão e a sua fé, mais você se torna uma pessoa benevolente, mais você se torna uma pessoa indulgente, e mais você se torna uma pessoa que perdoa e que tem fé. E é muito fácil. Então você vai caminhando para o seu futuro agora. Segue caminhando numa estrada que vai te levar para o seu futuro. Observe como é essa estrada. É uma estrada rica, é uma estrada árida. Como que ela é? É uma estrada feliz? É uma estrada que tem outras pessoas com você ou uma estrada solitária? Como que é essa estrada que vai te levando para o seu futuro? Quem está com você nessa estrada que vai te levar para o seu futuro? E você agora vai adentrando um grande portão que vai te levar para uma cena, para um momento de futuro. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem agora para te trazer imagens claras, cores, sons, percepções, sensações, cheiros, aonde você vai se ver agora, em um lugar no futuro. Quando, a partir do momento que você já tem todas as virtudes da benevolência, da indulgência e do perdão resgatadas, e você tem aí a sua fé fortalecida. Quem é você neste momento? Você respira fundo, vá abrindo esse portão quantas vezes forem necessárias, até começarem a vir imagens para você. E você vai começar a ver agora uma imagem, um ambiente, pessoas. Qual é o seu novo comportamento? Coloca um espelho à sua frente, se olha essa nova pessoa que você é. Quem você é? Como está a sua roupa, a sua aparência, o seu sorriso? E você vai agora se integrando nessa sua imagem. O seu eu do futuro sai do espelho e se integra em você. Cabeça com cabeça, tronco com tronco, braço com braço, quadril com quadril, perna com perna, pé com... Você respira fundo e vai percebendo quais são as suas novas capacidades. Vai percebendo que a sua mente consciente agora vai te trazer uma palavra, uma ideia nova sobre algo que você está buscando desenvolver, desvendar na sua vida. Vai observando qual é a palavra, qual é a ideia que vem vindo na sua cabeça agora. E você vem retornando agora, vem trazendo com você um novo desejo, uma vontade de se esforçar, de se dedicar, de construir, de edificar. Então você vem retornando, eu vou contar até 3, somente no 3 você vai abrir os olhos. 1, respirando fundo, vem caminhando e retornando. Vem mexendo os seus braços, suas pernas, sua mente volta para o momento presente. E 2, vá percebendo uma vontade, um vigor de viver uma nova vida. E 3, vá abrindo os olhos para viver essa nova vida. Como vocês estão? Contem para mim, mandem aí. Quem estiver assistindo gravado, lembre de comentar também como está. Eu me lembrei, sabe o que? A hora que a gente estava entrando, caiu um livro aqui, gente. Vão retornando para o momento presente, abrindo os olhos, tá? Eu me lembrei que quando eu estava falando dos caminhos do cérebro, eu não falei da glândula do cérebro frontal, que é a pineal. A pineal regula os nossos ciclos biológicos, olha só, o nosso ciclo circadiano, e ela produz a melatonina que regula o nosso, juntamente com o cortisol, que é produzido nas nossas suprarrenais, ela regula o nosso estado de sono e vigília, tá? A pineal, a glândula pineal é a que recebe os impulsos nervosos dos nossos olhos quando a gente está nas sombras ou na luz. E aí ela manda a mensagem para produzir a melatonina para a gente entrar no estado de sono, se tiver escuro,
certo? Ou então ela traz aí o cortisol para a gente entrar no estado de vigília. Então é uma glândula muito importante que regula simplesmente só toda a nossa natureza biológica. Então, ela ligado ao nosso cérebro frontal, a gente vê aí o tamanho da importância que tem esse andar da nossa casa mental. Para a gente finalizar, eu vou fazer a leitura aqui do nosso livro Abrindo as Portas Interiores, o dia de hoje, dia 30 de julho. Então, vamos lá. 30 de julho. Agradeça constantemente por tudo. Você deve ser grato por muitas coisas. Abra os olhos, olhe à sua volta e perceba como você é abençoado. Ao fazer isso, você se sentirá preenchido por um enorme sentimento de amor e gratidão, e sua vida terá um novo significado. As pessoas que o rodeiam significarão mais para você, porque o seu coração estará transbordante de amor para elas, e você terá maior compreensão e tolerância em relação a elas. Você será grato por essas pessoas, por seu amor e companheirismo, e simplesmente por elas serem quem são. Olha que legal! Seus olhos estarão abertos para admirar toda a beleza e a harmonia à sua volta, todas as maravilhas da natureza. E você enxergará com olhos que realmente veem, e ouvirá com ouvidos que realmente escutam, e falará com palavras de amor e compreensão. A vida será boa para você, porque você apreciará tudo o que receber e perceberá a presença de Deus e a mão de Deus em tudo. Olha que legal. Realmente, é aquilo que a gente estava falando, né? Sobre os 3 tipos de oração, que é louvar, pedir e agradecer. Então, sempre lembre de orar agradecendo também. E também de louvar a Deus, que muitas vezes a gente acaba se esquecendo. A gente ora muito para pedir e a gente esquece de louvar, de agradecer. Dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Deus, obrigada por esse dia maravilhoso. Eu te agradeço pela minha vida, né? Às vezes eu que tenho a minha mãe e minha avó idosinhas, às vezes eu falo, olha, vocês estão reclamando, tem gente jovem a essa altura na cama do hospital que não vai sobreviver até amanhã. E é uma realidade, gente. Então, assim, às vezes a gente não entende o motivo da vida, a gente às vezes até não gosta da vida, porque tem muito disso também, infelizmente, mas a vida ela é uma grande preciosidade, porque a vida é justamente a oportunidade que Deus deu para o nosso espírito, para que a gente possa desenvolver essas capacidades da alma. Então, o que eu desejo a você é isso. Eu desejo a você muita fé, muita vontade de viver, muito esforço na prática do bem. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo hoje, a quem estiver assistindo gravado. E semana que vem tem mais. A gente vai entrar aí agora no estudo das 3 principais obras de Allan Kardec. Ok? Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.